Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula de estatística. Nessa aula a gente vai estar trabalhando com a parte de moda e mediana, beleza, galera? Não necessariamente nessa ordem, a gente vai primeiro trabalhar com mediana e depois a gente trabalha com moda. Vamos ver como que isso aí cai em prova, beleza? Então vamos lá. Já vamos aqui trabalhar resolvendo questãozinha de prova, que fica mais simples para a gente poder trabalhar com isso daqui. Galera, como é que a gente faz para trabalhar com essa tal dessa mediana? A mediana ela vai representar para a gente o quê? Vai representar para a gente aquele termo que vai deixar metade dos termos antes e metade dos termos depois desse valor numérico. É simplesmente isso. É aquele valor numérico que vai deixar metade da sua amostra antes e depois dela. A gente também a define como sendo o segundo quartil. Quartil lembra quarto. Significa que a gente vai estar pegando a nossa sequência de dados e vai estar dividindo de quarto em quarto, ou melhor, de 25 em 25%. Sendo o segundo quartil, significa que eu vou pegar 2,25%, que no total equivale a quanto? A 50%. Então, a mediana é aquele valor numérico que vai deixar metade para trás e metade para frente. E existe uma maneira da gente encontrar essa mediana. Primeiramente, os dados eles devem estar organizados, diferente da média. Na média, é só você somar tudo e dividir pela quantidade, acabou. Agora, no caso da mediana, a primeira coisa a ser feita é organizar os dados, tanto em ordem crescente quanto decrescente, tanto faz. A gente costuma colocar em ordem crescente o que a gente chama de rol. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para encontrar a mediana, vou escrever aqui para a gente, ó. A mediana, então ela equivale para a gente ao termo central da sequência de dados. Termo central da sequência de dados. E essa sequência de dados, ela deve estar em rol. E o que significa uma sequência de dados em rol? Significa que essa sequência de dados ela deve estar em ordem crescente ou decrescente. Eu vou colocar simplesmente ordem crescente. Em geral, é assim que a gente organiza esses camaradinhas aí. Mas pode ser decrescente também, sem problema algum, beleza? Então, é assim que a gente encontra a tal da mediana. Agora, dependendo da situação, a gente vai ter uma maneira diferente para encontrar a mediana de maneira específica. Porque vai depender da quantidade de termos que a gente tem na sequência de dados. Se a gente tiver uma quantidade de termos ímpar, ou seja, se eu tiver um número n de termos sendo ímpar, eu vou ter uma maneira para encontrar essa mediana, e se a gente tiver uma quantidade de termos par, eu vou ter uma outra maneira de encontrar essa mediana. Primeira coisa a gente vai discutir em relação à posição dessa mediana. A posição da mediana
ela vai ser encontrada da seguinte maneira. Você vai pegar a quantidade de termos, somar 1 e dividir por 2. Por exemplo, suponha que você tenha 5 termos. O termo do meio seria o terceiro, se você for perceber. É o cara que deixa metade para trás e metade para frente. Mas como é que a gente poderia chegar nesse terceiro termo? Soma 1 e divide por 2. 5 mais 1 dá 6, que ao dividir por 2 a gente chega no 3. Então, basta somar 1 e dividir por 2. Pedro, mas se eu tivesse 7 termos? 7 mais 1 dá 8, que dividido por 2 dá 4. Olha o 4 sendo o termo médio aparecendo aqui para gente. Eu tenho 3 para frente e 3 para trás. Percebeu? Então, basta somar 1 e dividir por 2, você vai ter a posição desse camaradinho. Aqui está. N mais 1 sobre 2. Essa daqui é a posição da mediana. Agora, a mediana propriamente dita, que eu vou chamar de MD, ela vai ser dada pelo seguinte. Ela vai ser exatamente esse termo que a gente está encontrando. Ou seja, é o termo x de posição n mais 1 sobre 2. Essa que é a mediana. Agora, suponha que você tenha uma quantidade de termos par. Se você tiver uma quantidade de termos n sendo par, vou colocar aqui de vermelho também para ficar bonitinho. N ímpar, N par. Se eu tiver uma quantidade de termos par, aqui a gente não vai falar sobre um termo central. Aqui a gente vai estar falando sobre 2 termos centrais. Porque, por exemplo, se eu tenho 4 termos, com 4 termos eu não tenho um número que está no meio. Na verdade, aqui eu vou ter 2 números que estão no meio. Então é por isso que eu falo em 2 termos centrais. Se eu tenho 10 termos, com 10 termos eu não tenho um termo que está no meio, mas sim eu tenho 2 termos que estão no meio, que são 2 termos centrais. Então, discutindo sobre esses termos centrais, como é que a gente faz para encontrar, nesse caso, as posições desses termos centrais? Você vai fazer o seguinte, o primeiro termo central é só dividir por 2 a posição, e o próximo você adiciona uma unidade. Por exemplo, eu tenho 4 termos. Quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2, ó, segundo termo. Tá? Segundo termo. Soma uma unidade, segundo e terceiro termo. Se eu tenho 10 termos, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. É o quinto e o sexto termo. Então, você divide por 2, encontra o primeiro termo central, soma uma unidade e encontra o próximo. Beleza? Então, para encontrar o primeiro termo central, eu vou fazer n sobre 2. E para encontrar o próximo termo central, é só somar uma unidade. Ou seja, eu vou ter n sobre 2 mais 1. Ó, toma cuidado que essa conta é diferente dessa daqui, tá? Nessa eu tenho que somar 1 no numerador e depois dividir por 2. Aqui eu primeiro divido por 2 para depois somar 1. Essas contas são diferentes, viu? Cuidado com isso. N sobre 2. Agora, como é que a gente faz para encontrar a mediana nesse caso? Para encontrarmos a mediana, basta fazer a média aritmética desses dois termos. O que é média aritmética? Somar e dividir por 2. Então, vou fazer o x de n sobre 2. Eu vou somar com o x de n sobre 2 mais 1. Vou pegar esse resultado e dividir por 2. Ou seja, você vai tirar a média dos termos centrais. Isso aqui equivale para a gente a média dos termos centrais. Pronto, aqui está. É a média dos termos centrais. Fechou? Galera, isso aqui é o mais importante que você precisa saber sobre mediana. Então, mediana, a princípio, é esse termo central. Ou seja, se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, significa, então, que a mediana equivale a um dos termos dessa sequência. Agora, se eu tenho uma quantidade par de termos, a princípio, ela não é um termo que pertence a essa sequência de dados. Tudo bem? A princípio, ela não é um termo que pertence a essa sequência de dados. Fechou? Porque a priori ela vai ser a média dos dois termos centrais. Óbvio que se esses dois termos centrais são iguais, se eu tirar a média, é o mesmo termo. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 3 e 3. 3 mais 3 dá 6, que dividido por 2 continua sendo 3. Mas a priori são diferentes. Por exemplo, 3 e 4. 3 mais 4, 7, que dividido por 2 dá 3,5. Então veja que quando a quantidade de termos é par, pode ser que esse valor que você encontre não equivale a um dos termos que aparece na sequência. Fechou? Então a gente não garante isso daí. E a ideia de você encontrar as posições desses caras e, além disso, encontrar o valor da mediana é de extrema importância para a gente.
Com base nisso, olha o que temos aqui nesse item. Considerando que a tabela precedente, que mostra as frequências absolutas acumuladas referente a determinada variável quantitativa x. Quando ele fala para a gente quantidade, ou melhor, frequência absoluta acumulada, o que esse negócio corresponde aqui para a gente, essa frequência acumulada? Significa que ele vai somando as frequências absolutas até chegar no termo que eu estou querendo. Então, a frequência acumulada ela vai somando as frequências até que eu chegue no termo que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui, vou construir aqui do lado uma coluna da frequência absoluta. Frequência absoluta. A partir da frequência absoluta, a priori, é que a gente encontra essas frequências que aparecem aqui para a gente, que são as acumuladas. Então, vou colocar aqui para a gente aqui a setinha, só para a gente não se perder, beleza? Pronto. Aí você finge que vai ficar bonitão. Então, olha como é que vai ficar. Obviamente, a frequência acumulada até o termo zero, que é o primeiro termo que a gente tem aqui, equivale a 5. Ou seja, a soma das frequências até chegar no primeiro termo é o próprio 5. Aqui está. Agora, note que o próximo termo é o termo número 1. A frequência acumulada é 15. Significa que se eu fizer a soma das frequências do primeiro e do segundo, tem que dar 15. Como o primeiro tem frequência 5, o próximo vai ter que ter a frequência 10. Afinal, 5 mais 10 equivale a esse 15. Percebeu? Então, a gente vai somando as frequências até que a gente chegue a essa frequência acumulada que aparece aqui para a gente. Olha. A soma dessas duas frequências vai nos dar aquela frequência acumulada. Ah, Pedro, então se, por exemplo, eu quiser chegar na frequência 30, que é acumulada, ou seja, na frequência do número 2, fazendo a soma de todas as frequências absolutas, eu tenho que chegar nesse 30. Perfeito? Note que você já tem aqui, ó, 5 mais 10. 5 mais 10 dá 15. Somando mais 15 unidades, você chega a esse número 30. Isso que é frequência acumulada. Você vai fazendo a soma das frequências absolutas até chegar aquele camaradinha que aparece ali para você. Uma outra maneira de você encontrar a frequência absoluta de cada termo é fazer a subtração das frequências acumuladas de forma consecutiva. Por exemplo, se eu quero a frequência absoluta do 2, você vai pegar a acumulada dele menos a anterior. Então, se a gente fizer, por exemplo, aqui 30 menos 15, eu chego na frequência absoluta dele de 15. Se eu fizer aqui, por exemplo, 15 menos 10, eu chego na frequência absoluta do 1, que é 10. Se eu fizer aqui 5 menos nada, a gente vai chegar na frequência absoluta do zero, que equivale a 5. Ah, Pedro, agora ficou fácil. 45 menos 30 vai ficar para mim 15. E assim sucessivamente. 55 menos 45 vai ficar 10. 60 menos 55 vai ficar 5. Perfeito. Então, a gente acabou de encontrar todas as frequências acumuladas que aparecem aqui para a gente. Beleza? Seria uma maneira da gente enxergar esses camaradinhas aqui. Deixa eu deixar tudo de azul, só para ficar bonitinho aqui para a gente. Então, aqui a gente tem 15. Aí, a gente chegou que esse próximo camarada aqui seria 15 também. Como é que eu chego nesse 15? 45 menos 30. Agora, o próximo aqui seria 10. Como é que eu chego nesse 10? É só fazer 55 menos 45. Por fim, o que seria o próximo? 5. De onde que eu tirei esse 5? 60 menos 55. Então, você vai fazendo a subtração das frequências acumuladas seguidas, você encontra a frequência absoluta de cada um desses termos. E veja que bate certinho. Por exemplo, se eu fizer a soma, olha, desses 5 aqui. 5 e 10 dá 15, mais 15 dá 30. Mais 15, 45, mais 10, 55. Olha o 55 aqui. Então, dá certinho, viu? Sempre vai estar dando certo essa ideia. Por exemplo, esse 15 poderia ser 30 menos 15. Esse 10 poderia ser 15 menos 5. E aqui você vai perceber que é sempre igual. A frequência acumulada do primeiro é sempre igual à frequência absoluta do primeiro também. Esses caras são sempre iguais. Uma outra coisa também importante. A frequência acumulada do último termo é sempre igual ao total de termos. Ou seja, a frequência acumulada do último termo, frequência
acumulada do último termo é sempre igual ao total de termos. Ou seja, sempre igual a n, vamos colocar assim. Sempre igual ao total de termos n. Fechou? Agora vamos lá. Foi obtida a partir de uma amostra aleatória simples, constituída por n observações. Julgue o item. O que ele pede para a gente encontrar? Ele pede para a gente encontrar a mediana dessa variável x. Ele fala que vale 2,5. Como que a gente faz para encontrar a mediana? É aquele cara que vai deixar metade dos termos antes e depois. Se você for perceber, eu tenho 60 termos. Então, onde estaria a mediana? Ah, Pedro, se eu tenho 60 termos, a quantidade de termos é par. Então, vou ter que pegar a metade. Quanto que é 60 dividido por 2? 60 dividido por 2 dá 30. Ou seja, eu tenho que ir até o 30º termo. E note que esse 30º termo, ele vai estar onde? Ele vai estar exatamente aqui no número 2, olha. Afinal, eu tenho o número 30 aparecendo aqui para gente. O que significa esse 30 da frequência acumulada? Significa que eu tenho os 30 primeiros termos. Então, o 30º termo vai equivaler a esse número 2. E, obviamente, quem vai ser o 31º termo? O número 3. Aqui está. Então, a gente acabou de encontrar os dois termos centrais. Note que o 30º termo dessa sequência, A30 e A31, valem, respectivamente, x, né? A gente está sempre utilizando x. x30 e x31 valem, respectivamente, 2 e 3. Assim, como eu faço para obter a mediana a partir desses valores? Basta calcular a média. Ou seja, eu vou fazer 2 mais 3 dividido por 2. 2 mais 3 dá 5, que ao dividir por 2 dá 2,5. E acabou a questão. Óbvio que essa questão foi mais demorada, porque eu estou te dando uma aula sobre mediana. Eu te expliquei tudo o que você precisa saber em questões iniciais sobre mediana e eu te ajudei a interpretar esse gráfico de frequência absoluta, como que eu chego na frequência acumulada e vice-versa, tudo bem? É interessante a gente saber interpretar essas tabelas que aparecem aqui para gente. Veja que o x é que representam os valores. Então, a primeira coluna que você tem aqui são os dados, olha. Esse x aqui são os dados. Aqui está. Ou seja, é como se fossem os elementos que a gente está estudando. Vamos lá, próxima questão, para a gente ver mais coisas que podem aparecer. Definida no âmbito da estatística descritiva, o que é a mediana? Mediana é, letra A, o valor médio de um conjunto de dados, independentemente do número de elementos, sendo afetada por valores discrepantes. Ela é afetada por valores discrepantes. E, além disso, independente do número de elementos, ele é o valor médio do conjunto de dados? Não. Porque, dependendo do número de elementos que a gente tem no conjunto de dados, se a quantidade é ímpar, já é o termo central, não tem que calcular a média de nada. Se eu tenho uma quantidade par, aí que eu vou ter que calcular a média dos dois termos centrais. Então, essa letra A falou besteira para a gente. Depende do número de elementos. Letra B. A mediana é determinada em um conjunto de dados com número ímpar de termos pela soma de todos os valores seguido pela divisão. Galera, tem nada a ver. Se a quantidade é ímpar, é o termo central que aparece para a gente. Então, não tem nada a ver com isso daqui. Soma dos valores seguido pela divisão do número de termos, isso aqui é média, galera. Ele definiu média. E ele definiu média independente dessa parte aqui inicial, porque não depende da quantidade, né? Letra C. O valor que ocupa a posição central do conjunto de dados ordenados. Quando ele fala dados ordenados, é aquele rol que eu comentei com vocês. Com o número ímpar de elementos, não sendo influenciada por valores discrepantes. Perfeito. Por que ele fala para a gente que a mediana não é influenciada por valores discrepantes? Porque eu posso ter valores ali muito extremos aparecendo para a gente. A mediana vai ser o termo central, ela não vai estar sendo alterada. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem aqui essa sequência de dados. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa sequência de dados ordenados, quantidade ímpar, a mediana é o 3. Tá, mas e se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar aqui como valores extremos
Eu vou colocar aqui para você, por exemplo, menos 1.000 e vou colocar aqui 1 milhão. Note que eu coloquei valores extremos bem discrepantes. E mesmo assim a mediana continuou sendo o mesmo valor. Então ela não é alterada por valores discrepantes. Quem vai ser alterada por valores discrepantes? A média. A média, sim, ela é influenciada por esses termos extremos que aparecem aqui pra gente, beleza? Então realmente está correto. Ela não é influenciada por valores discrepantes. Olha, definição muito legal. E por isso a alternativa correta é a letra C. D. É uma medida de tendência central mais apropriada para variáveis categóricas, sendo calculada pela soma dos valores extremos. Tem nada a ver com isso daqui, com soma de valores extremos. Letra E, calculada, fazendo-se a média de dois valores centrais em um conjunto de dados. Vai ser a média de dois valores de um conjunto de dados se a quantidade é par. Então, não é sempre isso não. Então, já temos um erro aí no item. Não podendo ser utilizada para distribuições assimétricas, tem nada a ver. Pode ser utilizada sim, e além disso, para calcular aquela média, eu preciso de uma quantidade par de termos. Por isso, o item está errado. Então, letra C. Próxima. Em uma caixa de munições de calibre 38, há 5 tipos de cartuchos com comprimentos distintos. Certo policial contabilizou. Ele falou que a gente tem 14 munições do tipo Super Comp, de comprimento igual a 32,5. Ele falou também que há 12 munições do tipo SW de comprimento 30,5. Além disso, tem 8 munições do tipo Revolver Shot de comprimento igual a 27,9. Além disso, ele também falou que tem 10 munições Revolver Long de comprimento igual a 35,6. Por fim, temos aqui 6 munições do tipo Winchester de comprimento 40,4. Aqui, a partir disso, nessa situação, olha o que ele pede para você calcular. A mediana do comprimento corresponde ao comprimento de qual munição? Então, ele está querendo a mediana desses elementos que aparecem aqui para a gente. Quando ele coloca quantidade de munições, isso é a frequência. Os dados que a gente está trabalhando aqui são os valores em milímetros, olha. É o tamanho que a gente tem de cada munição. Quais são as munições que eu tenho? De 32,5, 30,5, 27,9, 35,6 e, por fim, 40,4. Aqui está. Essas são as munições. Tranquilo? Eu vou primeiro construir aqui a tabela para você poder se organizar. Depois eu vou te mostrar como é que você pode pensar de uma maneira um pouco mais rápida e agilizar na resolução desse tipo de questão, beleza? Então veja que a gente tem aqui os dados. Eu vou chamar de X, correspondendo ao comprimento dessa bala. Só que aqui eu já vou tomar a iniciativa de fazer o quê? Colocar em ordem crescente. Quais os valores que a gente tem aqui em ordem crescente? O primeiro é o 27,9. O próximo que a gente tem é o 30,5. Depois temos aqui o 35,6. Aliás, o 32,5, né? Tem o 32,5 ali, ó. 32,5. Agora que é o 35,6. E por fim, temos o 40,4. Beleza? Tudo em milímetros. Do lado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a frequência de cada um. Beleza? Vou colocar aqui a frequência de cada um, que eu vou chamar de FI. E o que seria a frequência de cada um? Do 27,9 eu tenho 12 munições. Do 30,5 a gente... Desculpa, é do 30,5 que eu tenho 12 munições. 27,9 a gente tem 8 munições. Do 30,5, que é azul, que a gente tem 12 munições. 32,5, 14 munições. 35,6, 10 munições. 40,4, 6 munições. Fazendo a totalidade disso daqui, colocar aqui para a gente total, a gente vai ter, obviamente, o total de elementos. Eu tenho aqui 20, 14 com 6 dá 20 também, que mais 10 dá 50. Então, aqui a gente tem um total de 50 elementos. Pronto, aqui está. Se aqui a gente tem um total de 50 elementos, então a gente vai ter que ir atrás de quê? Do 25º e do 26º termo. Pedro, como é que você chegou nesses valores? Uma quantidade é par, então vou ter a média de dois centrais.
Quais são os dois centrais? O primeiro divide por 2, depois soma 1. 50 dividido por 2 dá 25, então é o 25 e o 26. Então, quais seriam esses termos aqui? Vou atrás do x25 e do x26. Quem seria o termo x25? Você vai somando aqui até chegar nesse x25. Olha, o 8 mais 12 dá 20. Se a gente somar mais 14, eu vou ter 34. Então, significa que tanto o 25 quanto o 26 vai estar dentro do 32,5, ou seja, eles são exatamente iguais. Agora ficou fácil, porque a partir desses dois valores aqui, o que vai ser a mediana? A mediana é a média dos dois termos centrais, mas, galera, são iguais. Então, a mediana vai ser 32,5. E o 32,5 equivale para a gente ao supercomp. Supercomp. E com isso, a alternativa correta é a letra A. Beleza? É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Uma outra forma que você tem para resolver esse tipo de questão é primeiro você fazer o quê? Você já ir atrás da quantidade de termos. Bem, se a gente fizer aqui 14, mais o 12, mais o 8, mais o 10 e mais o 6, você já sabe que tem 50 termos. Esses 50 você vai ter que chegar de qualquer forma. Sabendo que você tem 50 termos, então você sabe que a mediana vai estar nas posições 25 e 26. Então você não precisa construir a tabela toda. Você só vai construir a tabela até chegar no 25º, 26º termo, fazendo a soma desses caras em ordem crescente. Então, por exemplo, qual seria o primeiro termo aqui para a gente? O primeiro termo é o 27,9. O 27,9, beleza, eu tenho 8 munições aqui. Aí você vem e marca aqui 8. Aí o próximo que a gente tem é o 30,5. 30,5 a gente tem mais 12 munições. Beleza, até aqui eu tenho 20. Eu tenho que chegar no 25 e 26. Aí agora, quais as munições que a gente vai ter? De 32,5. 32,5 eu tenho 14 munições. Pedro, então eu vou ter mais 14 munições aqui. Então a soma até aqui vai dar 34. Significa que o 25 e o 26 vai estar onde? Nesse grupo das 14 munições de 32,5. Equivalendo a quem? Equivalendo ao supercomp. Só para você enxergar essa ideia melhor, é como se você organizasse essa sequência de dados assim. Você vai ter aqui o 27,9 aparecendo para você 8 vezes. Aí depois você vai ter o 30,5 aparecendo 12 vezes. Aí depois você vai ter o 32,5 aparecendo 14 vezes. Você vai ter aqui, ó, 32,5, 32,5, 32,5, 32,5. Vou colocar aqui embaixo, 32,5, 32,5. Deixa eu ver se aqui foi. Aí mais um, 32,5. Até você chegar no último, que é o 14º. Beleza? E essa brincadeira continua até você chegar no último termo, que é o 40,4. Isso aqui é se a gente pegasse todos esses dados. Note que o 27,9, esse camarada ia aparecer aqui para a gente 8 vezes. O 30,5 iria aparecer aqui para a gente mais 12 vezes. Ou seja, eu já tenho 20 termos. Aí agora a gente vai fazer a conta do 32,5. Se até aqui eu tenho 20 termos, então o 32,5 vai ser qual? Ele vai ser o 21º, depois o próximo, 22º, 23º, 24º, e aqui é o que me interessa, 25º, 26º. E assim continua até eu chegar no último termo, que é qual? O 34º termo. Eu continuo essa brincadeira até chegar no termo de número 50. E onde que vai estar a mediana? A mediana vai ser a média desses dois aqui, ó. A média desses dois termos centrais. Então, a partir daqui é que a gente chega na mediana. Óbvio que você não precisa ficar construindo isso para calcular a mediana, mas eu quis escrever dessa forma que é para você poder enxergar esse tipo de situação. Beleza? É assim que funciona. Próxima questão. No escritório de processo de uma organização, o responsável pelos levantamentos estatísticos recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentavam irregularidades.
Beleza. Obtendo os resultados mostrados na tabela a seguir para os meses de janeiro a julho. Só para reforçar aqui. Escritório de Processo de Organização, responsável pelos levantamentos estatísticos, recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentam irregularidades. E ele colocou aqui para os meses de janeiro a julho. Então, aqui a gente tem a quantidade de processos que tem irregularidade para todos esses meses aqui. Na situação hipotética, olha o que ele quer da gente. Ele quer a mediana do conjunto de dados. O que é a mediana? É o termo central. Ou seja, eu quero saber o termo médio dessa quantidade de processos que tem irregularidade. Mediana é termo central se a quantidade é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, 7 termos, 7 mais 1 dá 8, que dividido por 2 dá 4. Eu quero ir atrás do quarto termo. Ah, Pedro, se é o quarto termo, então a mediana é o 17, alternativa correta, letra C. Cuidado! Essa sequência tem que estar em ordem crescente, tem que estar em rol. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ordenar esses termos. Como é que você vai fazer para ordenar esses termos? Colocar em ordem crescente. Então, escrevendo o rol dessa sequência de dados, o primeiro termo que você vai ter aqui é qual? O número 12. Depois, o número 13. Depois, o número 14. Depois, o número 15. E note que é esse número 15 que vai corresponder a quem? A mediana. Porque é o termo central. E você já vem aqui e marca a letra A como alternativa correta. Cuidado com isso, para não perder questão fácil na hora da prova. E a gente continuando aqui, 17, 20 e 21. Olha, veja que eu nem precisei montar a sequência todinha. Basta eu chegar no quarto termo para poder encontrar a mediana. Então, note que você não tem necessidade de escrever a sequência todinha. Você escreve até chegar nesse termo médio. Ou até chegar nos dois termos centrais, calcular a média e encontrar assim a mediana, beleza? Você não tem essa necessidade toda. Próximo. Considere que um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples tenha sido produzida a tabela de frequência apresentada anteriormente, na qual denota uma variável de interesse, julgue o item. A mediana da variável x é igual a 10. Então, ele está querendo saber qual a mediana dessa variável. Se é mediana, tem que achar metade desses caras. A gente pode encontrar isso aí tanto pela frequência absoluta quanto pela frequência relativa. Tanto faz. Primeira coisa que eu tenho que ir atrás, da quantidade de termos. A quantidade de termos é a soma desses termos da frequência absoluta. Então, fazendo essa soma, ó, 3 com 6 dá 9. 15 com 6 dá 21. 21 com 9, temos 30 termos aqui. Esse aqui é o total. Total 30 termos. Peraí, se o total é de 30 termos, o que significa isso? Quantidade é par, 2 termos centrais. 30 por 2 dá 15. Então, eu vou atrás do 15º termo e do 16º termo. Do x15 e do x16. Quem vai ser o x15? Você vai ter que ir atrás aqui na sequência de dados, somando as frequências. Note que 3 mais 6 dá 9. Se a gente somar mais 15, a gente vai ter 21. Então, significa que tanto o 15º quanto o 16º termos estarão o quê? Nesse intervalo aqui desses 15 elementos. E que corresponde a quanto? Ao termo de número 10. Ou seja, é o número 10 que vai aparecer 15 vezes, e na hora que ele aparecer 15 vezes, lá no meio dele, a gente vai ter quem? O 15º e o 16º termos. Percebeu essa ideia? Então pronto, fechou. Pedro, mas eu já sei que os valores são iguais. Se os valores são iguais, a mediana é o próprio valor 10. E acabou a questão. Aqui está. E com isso, a alternativa está correta. Item correto. Pronto, fechou. Note que do lado, ele colocou aqui para você uma coluna de frequência relativa. A frequência relativa ela pode ser dada tanto por número decimal quanto percentual. Tanto faz. A frequência relativa equivale ao quê? Uma ideia de proporção. Uma ideia que você vai estar encontrando de quanto que você tem daquele termo em relação ao total. Por exemplo, note que esse 0,1 que aparece ali para você é a frequência absoluta dele, 3, dividido pelo total de elementos, 30. 3 sobre 30. Note que o 0,2 é a frequência absoluta dele, 6, dividido pelo 30.
que é o total de elementos. E assim sucessivamente. O 0,5 é o 15 dividido por 30, o 0,2 é o 6 dividido por 30. Então, ao dividir todos esses caras por 30, você encontra todas essas frequências relativas. Pensando na ideia percentual, note que até você chegar na segunda linha, que é essa daqui, você tem 0,2 mais 0,1, 30% dos termos de forma acumulada. Agora, se você quiser chegar até esse número de 0,5, somando do 0,10, 0,2, 0,5, você tem 80% dos termos. Então, espera aí. Se até a segunda linha eu tenho 30%, quando eu finalizo a terceira linha eu chego em 80%, significa que os 50% dos termos está dentro daquela terceira linha. Então, significa que o termo que eu estou procurando, que é a mediana, continua sendo o número 10. Aqui está. Porque os 50% vai estar dentro aqui dessa linhazinha dos 50% que aparece aqui para a gente. Ó. Como acumuladamente a gente tem 80% até aqui, significa que os 50% da mediana vai estar dentro dessa classe do número 10. Beleza? Cuidado que não é 50%, que eu tenho 50% aqui, tá? É porque eu passei do 30 para o 80. Se eu passei do 30 para o 80, é porque nessa linha você vai ter 50%. Ou seja, a partir do 30, você vai ter ali 31%, vai passar pelo 50 até, enfim, chegar no 80%. 50% equivale à mediana. Próximo. Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequência de uma variável x em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, ele deu o tamanho da amostra, julgue o próximo item. Na amostra em apreço, ele pede para a gente encontrar o primeiro e o terceiro quartil. Galera, o primeiro quartil, que a gente costuma chamá-lo de Q1, é aquele camarada que vai deixar 25% dos termos antes dele. O terceiro quartil é aquele camarada que vai deixar 75% dos termos antes dele. Sendo assim, note que a sua sequência tem 16 termos. Se a sequência tem 16 termos, onde estaria então esse primeiro quartil? Quem seria esse camarada do primeiro quartil? Basta a gente calcular 25% do total de elementos, que é 16. E 75% do total de elementos, que é 16, para encontrar o terceiro quartil. Então, na primeira situação, o primeiro quartil vai equivaler a quanto? A 25% de 16. Ou seja, 1/4 de 16 é só dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Aqui está. De forma semelhante, o Q3 equivale para a gente a 75% do total de termos, que é 16. Bem, 75% equivale a 3/4. Ou seja, é aquele 1/4 dos 25% multiplicado por 3. 4 vezes 3 dá 12. Aqui. Então, a gente está indo atrás desses dois camaradinhos aqui. Para ficar bem visual aqui para vocês, ó, eu vou colocar aqui 16 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? A gente tem 16 termos aqui. A mediana é aquele camarada que vai ser a média dos dois termos centrais. 16 dividido por 2 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se eu faço a média do x8 e do x9, aqui a gente tem a mediana. A mediana está aqui, ó. Que é o que chamamos de segundo quartil. Por que segundo quartil? Que é aquele camarada que vai deixar 50% dos termos antes e depois. Vai deixar 50% dos termos antes e depois. Agora, onde estaria o 25 quartil? Veja que aqui, ó, de maneira posicional, a gente encontrou o número 4. Ou seja, ele vai ser o camarada que vai ficar posicionado bem aqui, ó.
Esse aqui é o primeiro quartil, porque ele vai deixar 25% dos termos antes dele, olha. 25% dos termos antes dele. Deixa eu colocar para baixo. Aqui está. E veja que para a gente encontrá-lo, a gente vai ter que fazer o quê? A média dos dois termos centrais, porque eu estou falando de uma quantidade par. Ou seja, você vai fazer a média do x4 e do x5. Então, quantidade par, galera, vai ter que fazer média. Fechou? Agora, o próximo quartil que a gente tem aqui é o terceiro quartil. O terceiro quartil, ele vai ficar posicionado, por exemplo, vou colocar aqui de roxo, vermelho, vou colocar, não, preto não, azul, pronto. Aqui, ó. O terceiro quartil, esse camarada vai ficar aqui. Note que esse terceiro quartil, ele deixa 75% dos termos antes dele. E 25% dos termos depois dele. É assim que a gente está organizando essa sequência de dados que aparece aqui para a gente. Tranquilo? Beleza essa ideia? Note que quando a gente trabalha com esses quartis, a gente pega a sequência de dados e divide de quarto em quarto. Ou seja, de 25% em 25%. Cada quartil desse daí, cada intervalinho desses quartis equivale a 25%. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro intervalo de 25%, olha. Aqui eu tenho outro de 25%. E note que se você somar esse 25 com 25, dá os 50 da mediana, que é a metade. Se eu somar o outro bloquinho de 25% que eu formei aqui, 25 mais 25 mais 25, dá os 75% do terceiro quartil. E, por fim, esse próximo bloquinho, a gente vai ter mais 25%, fechando 100% da sequência de dados que aparece aqui para a gente. Beleza? Então, é assim que a gente organiza esses caras. Então, veja que para a gente poder encontrar o primeiro quartil, eu vou ter que, então, fazer o quê? A média do 4 e do 5. x4 mais x5 dividido por 2. Perdi agora, como é que eu faço para encontrar isso daí? Olha, veja que cada pinguinho desse daqui representa o quê? A quantidade que a gente tem de cada um. Aqui eu tenho o termo 0, termo 1, termo 2, termo 3. Não tenho o termo 4 e o 5, mas eu tenho o termo 6, que é onde eu tenho bolinha. Beleza? Então, fazendo a contagem, quem vai ser o x4 e o x5? 1, 2, 3, olha aqui, ó. x4 e o x5. O x4 e o x5 vale quanto para a gente? 2, que é o valor dessa variável, é o número 2. Porque o que representa o x4? É a variável na quarta posição. Na quarta posição eu tenho o número 2. Assim como na quinta posição eu também tenho o número 2. 2 mais 2 dividido por 2, isso aqui é equivalente a 2. Esse aqui é o segundo quartil. Primeiro quartil, desculpa. Quem seria o terceiro quartil? O terceiro quartil equivale para a gente a essa média que a gente vai ter que ir atrás. Como aqui é o termo 12, eu vou ter que ir atrás do x12 e x13. Ou seja, é a média do x12 com o x13. Dividido por 2. Fazendo essa média, quem é o x12? A gente vai ter que ir contando. Ó, posso contar de trás para frente também. Ó. Esse daqui é o 16º termo. Esse aqui é o 15º. 14º, 13º e 12º. São esses dois termos que continuam valendo 2. 2 mais 2 dividido por 2. Então, a gente vai ter que isso aqui também vai dar 2 para a gente. E o que a questão colocou? Falou que tanto o primeiro quanto o terceiro quartil são iguais. Então, por causa disso, esse item está correto. Corretíssimo. Beleza? Então, fica ligado com esses intervalos que eu coloquei aqui para vocês. Então, primeiro quartil equivale a 25% dos termos antes. Segundo quartil, que é a mediana, vai deixar 50% dos termos antes e depois. E terceiro quartil, que é o Q3, vai deixar 75% dos termos antes. Tranquilo? Fechou essa ideia? É assim que a gente encontra esses camaradinhas aqui. E veja que, de certa forma, já está ordenado aqui para a gente. O que eu precisei encontrar nessa questão? Eu precisei encontrar o x4 e o x5, tá aqui, ó. x4 e o x5.
E precisei também encontrar o x12 e x13. Então tá aqui, ó, x12 e o x13. Todos eles são iguais a 2. Ó. Todos eles são iguais a 2. Então, por isso que a gente fez sempre a média de 2. Próxima. Considerando o histograma apresentado, descreve a distribuição de uma variável quantitativa x por meio de frequência absoluta, julgue o item. O segundo decil, galera, decil lembra décimo. Ou seja, eu estou falando em décimo, décima parte. Então, aqui a gente está falando que eu vou dividir os camaradas em décimos, de 10 em 10%. Então, quando a gente fala em quartil, é de 25 em 25%. Quando eu falo em decil, é de 10 em 10%. Fechou? Percentil, de 1 em 1%. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, decil significa que eu estou dividindo de 10 em 10%. Quando ele fala para a gente em segundo decil, que a gente representa por D2, significa que eu vou ter 20% dos termos, olha. 20% dos termos antes equivale para a gente a esse segundo decil. E ele fala que o segundo decil é igual a 20. Isso que eu vou ter que verificar. Pedro, como é que a gente faz para encontrar esses valores? Bem, primeira coisa que você vai ter que fazer é organizar a frequência de cada um desses valores que aparece aqui para você. Note que a frequência está na parte vertical. Ou seja, a frequência dessa primeira coluna aqui é 50. A frequência dessa segunda coluna aqui é 200. A frequência da coluna do meio é 400. A frequência da penúltima coluna é 300. Por fim, a frequência da última coluna é 150. Fazendo a soma de todas as frequências, a gente consegue ter uma noção do total de termos. Então, fazendo a soma de todas as frequências, ó, vou escrever na forma de somatório. O somatório de todas as frequências FI equivale a quanto para a gente? É só somar as frequências. Ou seja, 50 com 200 dá 250. 250 com 150 equivale a 400. Agora que ficou fácil, né? 400 com 400 dá 800. É isso mesmo? Não estou falando besteira aqui, não. Peraí, 250, 400, 800, 1.100. É isso mesmo, 1.100. Somatório das frequências dá 1.100. Beleza? Só para reforçar aqui, esse somatório das frequências é o 50, mais o 200, mais o 400, mais o 300, mais o 150. Que equivale para a gente a 250, 400, 800, 1.100. Tá? Então, significa que se eu fizer a soma de todas as frequências, eu chego em 1.100. Só que meu objetivo é chegar em 20% delas. A gente vai calcular 20% de todas essas frequências. Então, segundo decil, para a gente tentar estimar esse camarada, o que eu vou ter que fazer? 20% de 1.100. Cara, porcentagem, olha a malandragem que você pode fazer. Você sempre pode cortá-la com 2 zerinhos. Sobrando aqui para mim 20 vezes 11. 2 vezes 11 dá 22, acrescentando mais um zerinho dá 220. Aqui está. Então, significa que esse segundo decil vai equivaler para a gente ao quê? Ao termo de posição 220. Mas, óbvio, como a quantidade é par, na verdade, eu tenho que pensar em 220 e 221. Então, vamos fazendo as frequências acumuladas. Note que aqui eu tenho 50. Se eu somo mais 200, veja que até você chegar nessa coluna do 200, junto com os 50, você já tem aqui o total de 250 termos. Então, juntando essas duas colunas, você já tem 250 termos. Então, significa que o segundo decil, ele vai estar aqui nessa coluna. Ele vai estar dentro da coluna do 200. Se ele vai estar dentro da coluna do 200, significa que ele vai corresponder a qual valor de x? O valor de x, galera, é o que aparece aqui para a gente na horizontal, olha.
No caso, como a gente está falando em histograma, onde que vai estar esse valor de x? No intervalo do 200, para ser mais forte, no intervalo que vai de 5 a 10. Então, significa que esse segundo decil, ele vai pertencer àquele intervalo de 5 a 10. Ele vai estar dentro desse intervalo de 5 a 10. É um valor que está dentro desse intervalo. Tranquilo? A questão falou para a gente que esse resultado é igual a 20. Galera, nunca isso aqui vai ser igual a 20. Por causa disso, esse item está errado. Olha, veja que o 20 está aqui. Seria esse camarada. Às vezes é o camarada que pensou que seria 20% para cá. Está errado. Tranquilo? Veja que o segundo decil, ele vai estar exatamente nesse intervalo para a gente completar os 220 elementos que aparecem aqui para a gente. 220 valores. Fechou? Então, esse item está errado. Existe uma maneira para a gente encontrar certinho por essa ideia de intervalos. Eu não vou fazer, por enquanto, isso daqui, eu vou pegar uma questão específica para a gente poder encontrar esse valor. Depois a gente volta para essa questão e vê como é que a gente encontra o valor certinho quando a gente trabalha com intervalos. Olha o que temos aqui. Ele diz aqui, ó, é a mesma questão, o mesmo comando. Ele fala que a mediana x se encontra na classe modal. Classe modal é aquela classe, aquele intervalo do histograma que tem a maior frequência. Qual é o camarada que a gente tem a maior frequência? O que a gente tem a maior frequência é esse daqui que eu vou marcar de amarelo. Por que que esse camarada é a classe modal? Porque é a classe que possui a maior frequência. Aqui está. Então, como aqui a gente tem 400? Como esse camarada é a maior frequência, então essa daqui vai ser a classe modal. A classe modal é essa, que vai do 10 ao 15. Isso aqui é a classe modal. Ó. Classe modal. Ou seja, a moda vai estar ali, de 10 a 15. A gente ainda não sabe o que é moda, mas essa é a ideia de moda, encontrar o camarada de maior frequência. Ou seja, a classe que possui maior frequência é essa dali de 10 a 15. Frequência 400. Ele diz que a mediana vai estar nessa parte amarela aqui que eu pintei para vocês. A mediana eu tenho que pensar o quê? Aquele camarada do termo central. A gente já sabe que temos aqui o total de 1.100 elementos, não é? A gente tem um total de 1.100 elementos. Se eu pegar 1.100 dividido por 2, eu tenho 550. Onde que vai estar esse 550 nesse histograma? Bem, 550 nesse histograma, eu já tenho 50 aqui. Mais 200, eu vou ter 250. Se a gente ainda soma 400, eu vou ter 650. Opa! Se a gente vai ter 650, então realmente a mediana vai estar por aqui. Ó. Realmente a mediana vai estar por aqui. Porque a mediana é aquele camarada que vai fazer o quê? Vai deixar 550 termos antes e 550 termos depois. Então, realmente, se a gente fizer a soma dessas frequências aqui, o 550 vai ter que estar dentro dessa parte amarela que eu coloquei para vocês. Então, realmente, a mediana vai estar dentro da classe modal. Mas, Pedro, como é que eu faria para encontrar o valor exato dessa mediana por essa ideia de intervalo que aparece aqui para a gente? Você vai utilizar proporção. Isso aí é o que a gente chama de interpolação linear. O que vai ser essa mediana? Eu sei de uma coisa. Eu sei que a mediana vai estar dentro desse intervalo, olha, de 10 a 15. A mediana vai estar aqui. Então, a gente vai colocar como ponto de partida o número 10, que é o primeiro valor que a gente tem do intervalo. Está aqui o número 10, que é o menor valor que a gente tem no intervalo. E o que, que a gente vai fazer? Eu vou somar uma proporção em relação ao tamanho desse intervalo. Qual o tamanho que a gente tem ali do intervalo? 5 unidades. Dessas 5 unidades que eu tenho do intervalo, eu vou pegar uma proporção para eu chegar àqueles 550 em relação ao tamanho total. Por exemplo, note que até você chegar aqui, na pontinha que você tem desse retângulo, eu tenho um total de 250 elementos. Só que eu não quero 250. Eu quero chegar a 550. Só que do 250 para chegar a 550 falta quanto? 300.
Então, significa que essa parte que a gente tem aqui, ó, equivale a 300 elementos, que é o 300 mais 200 mais o 50. Aí eu chego a 550. Então, daquele retângulo amarelo, eu preciso de 300 partes dele. Em um total de quanto? 400. Então, você vai fazer a proporção de 300 por 400. É assim que você vai encontrar a mediana quando você tem intervalo de classes ou histograma. Isso vale para aquela questão anterior do decil, já voltaremos a ela. O que podemos fazer agora? Simplifica zero em cima e embaixo, e agora é fazer continha, né? 5 vezes 3 dá 15, 15 dividido por 4, são duas metades, né? Metade de 15, 7,5, metade de 7,5 dá 3,75. Então, essa conta aqui dá 3,75, que mais 10 equivale para a gente a 13,75. Aqui está. 13,75. Fechou? E o mesmo a gente poderia fazer para o decil. Utilizar essa ideia de proporção. Olha como é que ficaria para a gente encontrar aqui o decil de maneira certinha. Qual o ponto de partida do decil? É o valor mínimo dele, que é 5. Aí o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que somar. Eu vou ter que somar o quê? O tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo é 5. E agora eu vou trabalhar com proporção. Para eu chegar a esse segundo decil, eu vou ter que completar 220. Para completar esses 220, falta quanto? Espera aí. Aqui eu tenho 50. Para chegar nos 220 que estaria aqui, eu preciso acrescentar mais 170. Então, você vai acrescentar mais 170. Aí eu chego no 220. São 170 unidades que eu preciso daquele retângulo. Mas é 170 de um total de quanto? De um total de 200 que você tem nesse retângulo. E agora é só fazer continha. Então, eu vou fazer a proporção de 170 que eu tenho nesse retângulo para os 200 no total, para, enfim, a gente ter a mediana. A mediana é isso aqui, ó. Que a gente tá, aliás, o segundo decil é essa parte aqui que eu estou pintando de azul. E agora é fazer continha. Fazendo essa continha aqui, o que a gente pode fazer? Posso cortar zerinho em cima e embaixo. 5 vezes 17, isso dá 85. A metade de 85 dá 42,5. Como eu ainda tenho que dividir por 10, anda com a vírgula mais uma casa. 4,25. E mais 5 dá 5,25. Aqui é continha, viu, galera? 5,25. É 9,25, desculpa. 9,25. Aqui está. Então, a gente utiliza essa ideia de proporcionalidade para encontrar dentro de intervalo de classes esses valores que aparecem aqui para a gente. Beleza? Olha aqui, ó. Uma última com essa ideia de intervalo de classe. Considere que uma central telefônica para atendimento de urgência tenha sido registrada em certo dia entre 7 e 12 horas. O tempo de ligações em segundos é a quantidade de ligações conforme apresentado na tabela a seguir. Considere ainda que, por questões operacionais, todas as ligações não poderiam ultrapassar 2 minutos. Beleza, então ele colocou aqui para a gente quantidade de ligações e ele colocou aqui para a gente os intervalos de tempo dessas ligações. O que ele pede para a gente encontrar? A mediana. Para encontrar a mediana, é aquele camarada do meio a meio. Vai deixar metade para frente, metade para trás. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar a mediana aqui? Vai somar as frequências até chegar nessa metade. Apesar que nem precisa somar, porque ele já me deu o total. Ele disse que o total é 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Espera aí. Note que aqui eu já tenho 10. Então, para eu chegar no 12,5, esse camarada vai ter que estar aqui, ó. Até aqui eu tenho 12,5. Significa, então, que a mediana está dentro desse intervalo. Só que veja que é um intervalo de 30 a 60. É um intervalo que vai de 30 a 60. Então, eu tenho que utilizar essa ideia de proporção, que eu chamo de interpolação linear, para achar o valor exato da mediana. Mas a gente pode ser malandro. Olha para as alternativas, porque eu sei que a mediana já está no intervalo de 30 a 60. Isso eu garanto. A mediana já está no intervalo de 30 a 60. Isso aqui eu garanto. Olha a letra A, 4,8. Não, ela é pelo menos 30. Olha a letra B. Não. Olha a letra C. Também não.
Aliás, a letra C, sim. A letra C está entre 30 e 60. Está no jogo. A letra D falou 15. Poderia ser a letra E? Não poderia ser a letra E. Não faz o menor sentido, porque ele colocou exatamente 30. Então, a gente não pode colocar esse exatamente 30 aparecendo aqui para a gente. Por quê? Porque a gente não tem nessa metade do 12,5. Vai ser algo maior do que 30. Então, isso aqui falou besteira. Sobrando para a gente o quê? A letra C. A letra C é que vai ser a alternativa correta para essa questão. Beleza? Pedro, mas eu quero achar o valor certinho desse camarada. Podemos achar. Eu vou colocar aqui, ó. Se eu quiser, então, encontrar a mediana, o que a gente faz? Eu começo pelo ponto de partida, que é o 30. Eu vou ter que somar com o tamanho do intervalo. Qual o tamanho do intervalo? 30 até 60, eu andei 30 unidades. Aqui está. Agora, eu vou fazer uma proporção do que eu preciso ainda para chegar na mediana pelo tamanho do intervalo. Veja que aqui, nessa primeira partezinha, eu tenho 10 elementos. Então, o 10, para a gente poder chegar no 12,5 que aparece aqui para a gente, ainda falta quanto para mim? Falta para mim 2,5. Então, eu preciso de 2,5 unidades. Em um total de quanto? Em um total de 8. 2,5 sobre 8. Então, eu preciso de 2,5 unidades para 8, que é o tamanho que a gente tem, correspondente àquele intervalo de 30 a 60. Agora é só fazer continha. Fazendo essa continha maluca aqui, eu vou ter que fazer 30 vezes 2,5, por exemplo. 30 vezes 2,5 dá 25 vezes 3, né, que é 75. Esse 75 eu divido por 8, fazendo a calculadora aqui, ganhar tempo. A gente ser mais ágil, né? Cadê? Calculadora. Pronto. 75 dividido por 8, isso aqui vai nos dar 9,375. 9,375. Ou seja, então isso aqui equivale a 30 mais 9,375. Fazendo essa soma, teremos aqui 39,375. Aqui está. E com isso, a alternativa correta, ó, não daria aquele 41,25 que aparece ali para a gente não, viu? Pela proporção que a gente está fazendo aqui. Ponto de partida é 30, deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui. Eu preciso de 2 unidades e meia para 8. É isso mesmo. O intervalo tem 30 unidades. Nem aquele 41,5, 41,25 daria certo. Deixa eu ver, 2,5 dividido por 8. 0,3125 vezes 30, é isso mesmo, ó. Que mais 30 dá, teria que ser 39,375 aqui, pessoal. Ele deve ter feito algum tipo de arredondamento aqui. Que a metade de 25 é 12,5, não é? Não é possível que eu não sei fazer essa conta. É isso mesmo. 41,25. Deixa eu ver como é que ele chegou nesse valor. 41,25 menos 30 dá 11,25. Ele colocou aqui para a gente 11,25 para esse resultado aqui. Se eu divido esse camarada por 30, que é o tamanho do intervalo, eu tenho 0,375, que vezes 8. Ó, ele arredondou aqui, olha. Ele arredondou aqui. Que, de certa forma, faz um certo sentido. Ah, não, de certa forma faz um certo sentido. Ele dá uma arredondada aqui pra gente. Porque a gente está falando em quantidade. Ah, não, pera aí, galera. Desculpa. O camarada fez certo, sim. Eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, eu não tenho que dividir por 2. Eu tenho que somar 1 e dividir por 2. Então, aí, o erro foi o meu. 25 mais 1 dá 26, que dividido por 2 dá 13. Me desculpe, viu? Eu tenho que ir atrás do 13º termo mesmo. Porque se eu tenho 25 termos, que é uma quantidade ímpar... Opa! Deixa eu voltar aqui. Se eu tenho 25 termos, que é uma quantidade ímpar... Aqui. Se eu tenho 25 termos, que é uma quantidade ímpar, a mediana, a posição dela, equivale a esse 25 mais 1 sobre 2. Ou seja, é o 13º termo. Está correto aqui.
Na verdade, foi eu que fiz besteira. Então, significa que eu preciso de mais 3 unidades. 3 unidades numa proporção de 8. Me desculpe. Então, são 3 unidades numa proporção de 8. Então, o que a gente vai ter que fazer? 30 vezes 3, que é 90, e dividir por 8. Resultado dá 11,25. Agora sim eu chego no que aparece ali, 11,25. E depois eu vou somar com o 30 que aparece ali para a gente, dando 41, desculpa, vírgula 25. Pronto, agora sim. E com isso, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Então, eu tive que acrescentar 3 unidades para poder chegar no número 13 que aparece ali para a gente. Tive que acrescentar mais 3 unidades. Percebeu? Então, esse 13 aqui é porque eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Então, eu tenho que ir atrás do 13º termo. É onde que vai estar a mediana. Beleza? Fechou isso aqui, galera? Pessoal, como a gente já passou aqui de 1 hora, então a gente vai finalizar aqui essa aula envolvendo aqui os cálculos de mediana. Espero que tenha ficado claro para vocês. E numa próxima aula a gente termina. Vamos dividir essa aula aqui numa parte 1 e parte 2, para a gente poder trabalhar a parte tanto de box plot quanto a parte de cálculo de moda, que é bem tranquilinho que vai estar aparecendo para vocês, beleza? Então, com isso, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos para vocês.